Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Startcast, o podcast da Escola Start. Eu sou o Gessé, diretor da Start Anglo Bilingual School de São José do Rio Preto. Sou professor de matemática de formação, tenho mestrado em tecnologias educacionais, lecionei matemática, robótica por vários anos, quase 20 anos, apesar do roxinho de novinho, né? Já tenho uma experiência bacana na escola. E hoje estou aqui com Fabiana Uli, minha coordenadora de ensino fundamental anos iniciais. Muito bom dia, Fabi. Bom dia. Querido Rafael Ojeda, diretamente de Campinas, coordenador do ensino fundamental anos finais e ensino médio. Salve, salve. Guto, operando os equipamentos aqui do podcast. E o nosso querido Stefan, nosso gerente de marketing, nos acompanhando também. Bom, para iniciar esse papo, gostaria de convidar a minha querida coordenadora, Fabi, para se apresentar. Olá, sou Fabiana Deboni de Almeida, sou pedagoga, já atuo há 30 anos, né, como pedagoga e há 8 anos como coordenadora do ensino fundamental anos iniciais. É um prazer estar aqui e principalmente nessa escola. Boa, Fabi. Rafa, querido Rafael Ojeda. Valeu, Gessé. Bom, eu sou o Rafa, sou o Rafael, sou professor de geografia, atuo já em sala de aula há 18 anos. Você falou 30, 20, né? Mas a gente está em sala de aula desde 2 anos de idade, 1 ano de idade. Né? A gente nunca saiu da sala de aula. Só mudou de cadeira. Essa que é a verdade. E é muito legal, né? A gente respira educação. E há 10 anos eu atuo na coordenação pedagógica dos anos finais, ensino médio e também pré-vestibular. Boa, Rafa. Pessoal, em educação surgem muitos termos, né? Na época da pandemia surgiu ensino remoto emergencial, intencional, tem uns termos que surgem aí. E quando a gente fala de escola integral, fala assim, escola de período integral, de formação integral, de tempo integral. E a gente vai falar hoje sobre esse modelo da Escola Start, que vai além de uma escola de período integral. Nós trabalhamos aqui com a formação integral dos nossos alunos. E para falar dessa formação integral, desse dia, né, desse tempo todo que o aluno fica aqui na escola, eu vou convidar o Rafa para explicar um pouquinho do horário de entrada. Como que é entrar às 8 na Escola Start, quando nas outras escolas os alunos entram em torno de 7, 7h15, né? Rafa, conta um pouquinho para nós como que é isso. Legal, Gessé. Acho bacana a gente entender um pouquinho esse conceito de escola de ensino integral em período integral, né? Acho que são elementos importantes aqui do nosso bate-papo. Acho que vale a pena também a gente entender quais são os 4 pilares fundamentais da Start. Então a gente está falando de uma escola que prioriza a excelência em tudo que faz, desde infraestrutura até os serviços educacionais e tudo que a Start oferece aqui para os seus alunos e famílias, funcionários e colaboradores. A gente está falando de um pilar também muito importante, segundo pilar, que é o bilinguismo, e aí a gente vai ter em breve a presença do nosso mestre Teucle aqui, coordenador do bilíngue, para poder falar um pouquinho sobre isso. A gente tem a questão da inovação, que é muito forte aqui na Start, e o 4º pilar, que é a performance. E partindo desse 4º pilar, é que a gente pode começar a falar um pouquinho dessa questão do horário de entrada. Perfeito. Porque quando a gente fala de performance, é importante que os nossos espectadores também entendam, famílias, alunos, a gente tem muito claro que a gente consegue observar o que é performance acadêmica, que diz respeito aos conhecimentos científicos que eles adquirem aqui desde os anos iniciais até o seu ano de conclusão lá no terceirão. Então essa performance acadêmica é muito valorosa, mas também essa performance socioemocional, que diz respeito a como esse aluno desenvolve as habilidades e competências socioemocionais dele aqui na escola. E para esse aluno estar bem aqui, é importante que ele esteja primeiramente disposto para encarar essa jornada integral. Vou pedir para o Guto colocar aqui na tela, em algum momento vai aparecer, mas a gente tem uma pesquisa muito importante, uma pesquisa recente, né, que aponta que existem problemas graves de sono associados a alunos que entram na escola muito cedo. Inclusive, na Califórnia, existe uma lei que proíbe a entrada de alunos antes das 8 da manhã. Então isso é muito claro. Um outro detalhe importante, né? A Start aqui a gente inicia às 8. O que significa essa
meia horinha, uma horinha a mais que esse aluno pode dormir para entrar aqui no horário dele da vida escolar. Esse tempo a mais não necessariamente impacta a hora que ele vai dormir, porque os crianças, adolescentes, né, e as próprias famílias têm essa cultura de muitas vezes dormir um pouquinho mais tarde. Mas é sim o tempo em que ele fica mais, né, descansando. A gente fala do sono REM, agora eu não lembro se é sono REM o termo aqui, mas a gente pode pesquisar. Mas é onde ele pode ficar num tempo de descanso maior. E ele chega na escola mais disposto. É nítido ver aqui no portão, a gente acompanha a entrada dos alunos, né? O aluno que chega com postura ereta, que dá um bom dia, que dá um abraço, ele já está despertado do sono dele. É importante isso. E eu trabalhei por 10 anos em escolas que entravam às 7, 7h15, 7h30. É muito engraçado a gente ver o aluno chegando, saindo do carro, às vezes a gente brinca que é o modo Walking Dead. O cara, ele entra formato zumbi ainda, ele não acordou, literalmente, muitas vezes ele vem dormindo no carro e ele chega, ele é deixado na porta da escola, ali ele acorda e aquele olhar ainda perdido. Então você imagina, esse cara que precisa estar às 7, 7h15, 7h30, já pronto para participar de uma aula de matemática, de física, do bilíngue, ele ainda não está com o cérebro dele preparado para isso. Então, os estudos apontam, né, que esse desenvolvimento cerebral ele se dá de forma muito mais efetiva quando ele tem uma boa noite de sono. E essa meia horinha, 40 minutos, com certeza conta muito para a performance, seja ela acadêmica ou socioemocional, desse aluno aqui na Start. Perfeito. Um dos pilares que o Rafa traz, né, da Escola Start, que norteia o nosso trabalho, é a inovação. Só que percebam, né, como o Rafa trouxe, a questão do horário não surgiu da nossa cabeça, são pesquisas que apontam para isso, e tudo que a gente faz aqui na Start é assim, né, Fabi? E como que é essa questão do horário para o Fundamental 1? O que você percebe com os alunos menores? Para o Fundamental 1, eu acredito que seja um pouco melhor ainda, né? Porque eles ainda estão em formação e eu acho que esse tempinho a mais, eles vêm para a escola realmente acordados, como o Rafa mesmo colocou, né? E prontos já para aprendizado. Então, eles vêm felizes, eles, de nenhuma maneira, eles vêm se arrastando, Toma né? um café muitas vezes, porque às vezes você acorda às 7 horas, você não toma nem café, você quer ficar o limite ali na cama para acordar, já dorme de uniforme para vir para a escola, né? Dá tempo de tomar café. Então, isso é bem marcante também e faz muita diferença, né? E como o Rafa disse, como nós somos integral, né? Esse tempinho a mais faz diferença para eles também no aprendizado. Perfeito. Eu tenho 2 filhos aqui na escola e a Maria vai nos assistir. Maria é cansada, gente, mas essa horinha a mais de sono faz toda a diferença. Ela já chega com um ânimo diferente e a produtividade desse aluno ao longo do dia é perceptível, né, a diferença. Legal, gente. Só um comentário, Gessé, sobre isso ainda. É legal a gente contar causa, assim, né? Porque eu adoro contar histórias. A Fabi trouxe essa questão do aluninho. Eu lembro quando eu estava no Fundamental, anos iniciais, na minha época era pré-1, pré-2, primeiro isso lá em Campinas. Né, lá atrás. Mas eu lembro que eu tinha um trajeto para casa que demorava de 15 a 20 minutos. Minha mãe me colocava numa belina, né? Uma bela belina, sim. E eu lembro que eu ia no banco de trás, eu ia dormindo. E eu lembro que eu chorava para acordar para ir para a escola. Eu não quero ir para a escola, tal. E eu gostava da escola, mas o acordar era uma coisa assim dolorosa, era dolorosa. Né? Até hoje, para mim. Eu sou um ser notívago, eu gosto da noite. Mas assim, tô aqui disposto de manhã porque faz parte. Mas quando criança eu lembro o quanto que eu sofria. E por diversas vezes eu fingi dor de cabeça. Não, eu tô com dor de cabeça e tal, pra não entrar pra escola porque eu tava com sono. E aí minha mãe tinha que voltar comigo pra casa. E até hoje ela joga nas minhas costas. Fala, eu lembro que eu te levava pra escola e você não queria entrar porque você tava com sono. Você nunca foi de acordar cedo. Então, esse movimento, acho que ele é muito importante. Valorizar o sono hoje do nosso estudante é fundamental. As famílias têm que ter parceria, mas a política da Start às 8 da manhã, compactuando com toda essa pesquisa que a gente tem hoje, mostra e comprova que os nossos alunos têm o potencial de desenvolver, de performar melhor entrando às 8 da manhã. Perfeito. Bom, falamos no início, citamos, né, os conceitos de uma escola integral. E uma escola integral, a ideia da escola integral, ela nasce para suprir a demanda dessa correria do dia a dia, desse monte de compromissos que as famílias têm, que hoje é inevitável.
Então, o que é um modelo padrão de escola integral? O que é pedagógico acontecer no período da manhã e à tarde a escola oferecer atividades no contraturno, atividades extracurriculares, para que a família tenha um lugar seguro, né, para esse aluno ficar. O modelo da Start vai além disso, a gente acaba resolvendo essa demanda dos horários da família, porém, o nosso horário ele é integral, né, Fabi e Rafa? Porque não cabe tudo o que a gente oferece num único período. Não cabe a gente ter o sistema Anglo trabalhando as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular, as aulas do bilíngue e o estudo autônomo, né? Tudo que a gente trabalha aqui nesse currículo Start não cabe num período só. Bom, para trabalhar tudo isso a gente precisa de tempo. Então a gente tem esse aluno aqui das 8 da manhã às 4h15 num período pedagógico, com tudo isso integrado, né? Eu gosto muito de citar esse termo, que o nosso currículo ele tem uma integração. As coisas não funcionam em caixinhas, né? Eu não tenho um momento agora para falar de matemática, depois para falar de inglês, depois para falar, né, de empreendedorismo. Tudo isso se integra ao longo do dia, que é o que faz muito sentido para esse aluno hoje. As coisas precisam fazer sentido para ele poder absorver, né, trabalhar esses conteúdos. Bom, falando dessa velocidade, falando dessa resolutividade da nossa escola, a gente tem lá no final também as atividades extracurriculares que nós vamos falar um pouquinho. Mas vamos lá, Fabi, conta para mim um pouquinho como que é esse tempo integral desse aluno de ensino fundamental 1 aqui na escola. Ele cansa, ele fica cansado, ele quer ir embora na hora do almoço e não voltar à tarde. Como que é isso? Não, isso não acontece, né? Muito pelo contrário. A gente enxerga a alegria de pertencer. Então, muitas vezes a família precisa pegá-los na hora do almoço e é uma guerra. Eles não querem ir, eles querem ficar, né? Porque eu acredito que é um momento muito rico, né? Nesses horários que eles estão juntos, principalmente horário de almoço, aonde a criança vê um outro amiguinho experimentando alguma coisa e ele também inclui isso na sua alimentação, né? Perfeito. Também é um jeito de sentar, né? A gente estava brincando outro dia, olha, não é assim que corta, tem que mudar o ladinho para a mão esquerda para cortar a faca, são as etiquetas, né? Que também agregam isso. Então, são vários ganhos que eles têm e eles não se cansam. É muito interessante, né? Falando um pouquinho do caos que o Rafa contou, eu como mãe, né? Quando pegava os filhos da escola, eles iam mortos, já deitados, dormindo, né? E aqui a gente vê que após 4h15, né, que eles ficam para atividades extras, eles têm prazer de ficar na atividade extra. E eu só fiquei assustado, né? Fabiana. Olha que interessante você está colocando. Semana passada a gente teve aquela reunião, uma reunião de integração de 5º para 6º ano, Sim. molecada do 5º. E a gente preparou uma aula especial para eles, que foi das 6h30 às 8 da noite. E eles estavam aqui até 8 da noite, Até 8 da noite. pilhados, assim, Sim, brincando, querendo sim. participar. Então, Mas eu isso acho é muito que legal isso mesmo. que é o pertencimento, né? Isso que eu acho que a gente consegue muito desde muito cedo. Eles fazerem parte realmente dessa construção, né? Da construção dele como indivíduo e da construção do grupo, né? Que é minha, a escola é minha, né? Então, assim, eu consigo, eu faço, eu aconteço, e é isso que a gente vende, né? Eu acho que é esse que é o pulo do gato da Start, né? Se sentir integrado mesmo, né? A interdisciplinaridade é presente em todo momento. Perfeito. O que a gente chama muita atenção, né, aqui, esse ponto que a Fabi traz do senso de pertencimento, é uma coisa muito evidente. Às vezes as famílias vêm conhecer a escola, né, faz um tour aqui pela escola comigo, ou com vocês, ou com a Alexandra, e a gente, às vezes, encontra algum aluno que pergunta, ô tio, quem que é essa pessoa, né, o que tá fazendo aqui? Porque eles se sentem, né, pertencentes à escola, e eu acho que isso se deve muito a esse trabalho no dia todo aqui da escola, né? Às vezes eles ficam mais tempo acordados aqui na escola do que em casa, Sim, né? sim. E isso se deve também ao trabalho que a gente tem desenvolvido com os alunos menores, mas muito evidente também nos maiores, questão do envolvimento com os esportes, com as Olimpíadas, que o Rafa vai trazer daqui a pouco. E um ponto, antes de passar a bola para o Rafa, para contar um pouquinho como que é com os maiores,
que eu gosto muito de citar é a questão da nossa estrutura física, do prédio, né, do projeto arquitetônico da Escola Start, ser também um educador. Pensado para isso, Exato. né? Ele conversa com a nossa proposta pedagógica, a nossa proposta metodológica. Ontem, por exemplo, né, a Fabi falou de contar causa, teve uma aula do segundo aninho, um ditado na areia. Sim. Conta para nós um pouquinho como foi essa Sim. atividade, Fabi. Foi muito bacana, né? Eles estavam dentro da sala e, no momento, a professora falou: agora nós vamos lá no CT. Aí eles ficaram todos, né, Só para identificar, por favor, Rafa, pode? CT, para você que não conhece, aqui nós temos aqui na Start o CT do Tatuzão. Na verdade, é o Start Training Center, que carinhosamente foi apelidado de CT do Tatuzão em função do intermédio, que é uma competição interescolar do Grupo Zeta. Mas o CT, Centro de Treinamento, hoje é esse espaço inovador de aprendizagem, um espaço aberto, maravilhoso, com quadra de vôlei de areia, futebol society, tem o espaço do brinquedão ali das Pista crianças. de atletismo, Então, né? Pista de atletismo, então é um espaço muito bacana. E aí eles foram para a areia, a professora falou: agora nós vamos estudar, né? Aí eles, nossa, que bacana, tal. E aí a professora foi ditando e eles foram escrevendo e a professora corrigindo na areia, né? Então foi assim, e não é só isso, é sempre assim, né? Então para eles não é novidade a gente explorar esses espaços fora da sala de aula, né? Exato. Principalmente nos anos iniciais. Né? A Escola Start ela é composta por diversos espaços de aprendizagem, sim. né? A gente tem aula de matemática, às vezes lá na quadra society, medindo ângulos. Isso. Aula do Fundamental 2 na rampa de acesso da escola para trabalhar a questão dos ângulos No e por aí Aquaplay, vai. né? O nosso Aquaplay, né? É uma estrutura que conversa com essa proposta inovadora. Mas, Rafa, conta para nós um pouquinho como que é esse período integral dos anos finais, né? Dos alunos do Fundamental 2 e em seguida dos alunos de ensino médio. Perfeito. Seguindo nessa linha, né, essa excelência nos espaços, ela precisa acompanhar essa excelência nos horários também. Então a gente pensa com muito carinho em como que esse aluno vai passar o dia dele aqui na Start. Se a gente for analisar bem, o aluno entra às 8 da manhã, a gente tem um primeiro bloco de aulas muito importante para os anos finais e também vale para o ensino médio, que nós vamos detalhar um pouquinho mais, mas que vai das 8 ao meio-dia e 15 para sextos e sétimos anos e das 8 à 1 da tarde para os oitavos, nonos e para o ensino médio. Nesse primeiro bloco de aulas, nós vamos ter 2 intervalos no período, então é importante que esse momento de descompressão ele aconteça, onde ele vai poder consumir na cantina, ele vai poder se relacionar, bater papo, conversar, usar os espaços aí inovadores aqui da escola para poder realmente descansar do período dos blocos aí de aulas que nós temos. A gente tem uma parada super importante de 1h30, que é o nosso tempo de almoço. Essa 1h30, a gente tem todos os serviços aqui de cantina, né, um buffet que o aluno pode servir. É uma comida super bem balanceada, feita por nutricionistas, enfim. Então a gente tem toda essa infraestrutura à disposição. Mas caso esse aluno queira almoçar em casa, nós temos muitos alunos que moram aqui nos arredores também, não há problema nenhum, né? 1 da tarde ele sai, vai almoçar em casa, né? Dá até para descansar um pouquinho em casa e ainda voltar aqui às 2h30 para o início da jornada do período da tarde. Na parte da tarde a gente vai ter um bloco de aulas menores do que o bloco da manhã, geralmente 2 ou 3 aulas na parte da tarde. E aí a gente encerra o ciclo aí de jornada integral de formação geral básica, bilíngue e empreendedorismo, que é o que acontece aqui na Start. E abre o horário das 4h15 até as 6 da tarde para os extracurriculares. E aí isso foi para mim assim um motivo de muita felicidade poder fazer parte de uma escola, né, que tem essa cultura dos extras. Hoje o aluno pode fazer com a gente, vocês me ajudem aí se eu esquecer alguma coisa, né? Ele pode fazer circo, dança, balé, judô, futsal, vôlei, basquete. O vôlei agora tá fervendo, né? Xadrez. Então até oficina de robótica, oficina de artes e por aí vai. Oficina de robótica, oficina de arte, é muito legal ver essa molecadinha aqui das 4 às 6 da tarde num ateliê de arte ali com a professora Dani, professora Ana Zanin, né, produzindo ali, muito 10 isso. E isso é uma coisa que você não vê em outra escola, assim, com essa organização pedagógica clara, né, das 4 às 6 da tarde. E é importante, né, Rafa, que acontece tudo isso de uma forma integrada. As coisas se conversam, né? Não tem nada assim, caixinhas separadas. Exato. E, inclusive, agora a gente também inaugurou um novo extra, que é a Start
rock band, que nós estamos querendo engajar alunos ali que tocam guitarra, bateria para fazer uma banda. Vamos ter uma apresentação agora no final do ano lá no Teatro Paulo Moura. Então tudo isso, né, faz desse período integral para os anos finais algo muito atrativo. Esse aluno gosta de estar na escola. Só que aí o que acontece? A gente tem a migração para o ensino médio. E aí cabe, né, uma reflexão sobre como que a gente leva essa integralidade para o ensino médio. Não sei se eu já posso discorrer agora, Gessé, se você quer fazer algum comentário. Segue firme, meu amigo. Ensino médio, meus amigos, importante. Desde a base, a gente trabalha com o sistema ângulo de ensino. Sistema que mais aprova no país, disparado, o sistema de ensino mais organizado no que diz respeito a conteúdos e tarefas. Então esse aluno vai ter tudo muito bem ali fundamentado para ele, acompanhado de uma solução digital que é o Plural, que oferta as aulas digitais, a resolução dos exercícios em vídeo. Então todas as ferramentas pedagógicas são super preparadas para que esse aluno possa performar academicamente e possa passar no vestibular que ele desejar, que ele quiser. Então, quando a gente vai para o ensino médio, é importante a gente citar que a gente tem um ciclo muito curto. São 3 anos que esse aluno tem para, né, fechar o ciclo do ensino médio. O que a gente faz aqui na Start, em linhas gerais? No primeiro e segundo ano, esse aluno vai ter os conteúdos da formação geral básica e do bilíngue, a formatação completa, e um terceirão revisional para os grandes vestibulares. E eu estou falando de FUVEST, estou falando de Unesp, estou falando de Unicamp, estou falando de FAMERP. A gente prepara esses alunos para concorrerem nos vestibulares públicos mais concorridos do país. Preparação super direcionada para o Enem também e para faculdades particulares, né, que hoje a gente tem alguns elementos aí importantes até no nosso bate-papo, que não tem mais o vestibular clássico, a prova clássica. Nós estamos falando hoje de vestibulares como Einstein, por exemplo, que tem um peso muito grande numa entrevista, na verdade uma série de entrevistas que esse aluno faz para conseguir galgar uma vaga numa faculdade de ponta como, né, o Einstein. A gente tem uma faculdade famosa também, a FACAMP em Campinas, que hoje trabalha com entrevista e redação e vestibular. Então, Link, né? A Link em São Paulo hoje também, que está despontando aí com um prédio novo agora, super, né, moderno, então que vale a pena conhecer, que está tirando um pouco dessa lógica clássica, né, de provas de vestibulares, que ainda é muito importante, mas caminhando para essa parte de entrevistas e preparação. E aí a gente prepara esse aluno aqui no ensino médio para isso também. A gente tem as disciplinas inovadoras do bilíngue, o Teucro vai poder falar sobre cada uma delas, né? Temos o Public Speaking, temos Reading, temos, enfim, uma infinidade aí de disciplinas, mas que instigam esse aluno a desenvolver a fala em inglês, né? Eles não têm aula de inglês, eles têm aula em inglês. E isso é muito bacana. Discutir temas atuais. E como você mesmo disse, o nosso currículo é integrado. Então, tudo que eu estou ensinando na minha frente, na minha matéria de geografia, estou falando lá sobre urbanização, sobre questões ambientais. Dentro da disciplina, por exemplo, de Natural Science, do currículo bilíngue, o professor vai discutir as mesmas temáticas que eu, à luz, né, da língua inglesa, em inglês, com os alunos batendo um papo. Por isso, essa integração do currículo é fundamental. Aí, no ensino médio, esse aluno, então, vai ter acesso ao melhor material, o melhor time de professores, a melhor infraestrutura para poder performar academicamente rumo aos grandes vestibulares. Mas também não é só isso. A gente tem desde o 8º ano, dos anos finais, isso é muito importante, você que é aluno Start, você que está conhecendo a gente agora também, ter essa informação. Desde o 8º ano, a escola oferece uma tutoria de internacionalização. A gente tem a nossa parceira Daqui para Fora, uma empresa especializada no processo aí de admissão em universidades no exterior. É importante dizer, né, Rafa, só te interrompendo um pouquinho, que esse trabalho é um trabalho muito sério do Daqui para Fora e um trabalho que custa, né? Tem um valor, um investimento financeiro, porque é uma empresa que assessora toda a família, direciona o aluno, né, a aplicação, a estudar fora do país na época da faculdade, do ensino superior, e isso o nosso aluno tem. Ao estudar na Escola Start, tem direito ao se matricular aqui. Eu tenho alunos, né, de anos anteriores que fizeram uma consultoria, não com a Daqui para Fora, mas com outras empresas também do mesmo ramo,
Mas assim, uma consultoria por baixo, você vai gastar R$ 15.000 para ter uma assessoria de 1 a 2 Exatamente. meses, né? Ali na ponta. Se você for pegar uma assessoria completa do 8º, né? Uma assessoria de 5, 6 anos, que pode te ajudar no seu processo de formatação do seu currículo, do seu histórico, isso é fantástico. Então, desde o 8º, a gente tem, né, a empresa que auxilia famílias, alunos, nesse processo de construção de um currículo, de um histórico, para apresentar para universidades lá fora. E a partir do ensino médio isso ganha forma. Ganha uma forma assim, muito clara de objetivos, de onde ele quer chegar. O grande anseio, né, do aluno do ensino médio, que a gente percebe, né, que ele traz para a gente, é assim, adolescência, ele vai estar lá, quem ele é, quem sou eu. Então ele está nessa fase de identidade, entender quais são as suas potencialidades, o que ele está fazendo aqui. Então ele começa a questionar por que ele precisa aprender ótica, leis de Ohm. Por que ele precisa aprender isso para a vida dele? Então, Maravilhoso. o que eu estou fazendo aqui numa aula de física, de química, de matemática, de geografia, de português? Mas Logaritmo principalmente em matemática. logaritmo, meu Deus do céu. Lindo demais. Por isso que a geografia é uma coisa linda. A gente fala de tudo, assim, a geografia do amor é maravilhosa. Mas aí esse cara começa a se perguntar quem ele é, o que ele está fazendo aqui, por que ele está estudando essas componentes, mas principalmente para onde ele vai com isso. Perfeito. Ele pode ir para uma universidade pública e privada aqui no país, nacional, fantástica. Mas ele pode, hoje, o aluno Start, gente, ele é formado para o mundo. Ele é formado, né? A gente fala muito nessa cultura da cidadania global. Prepara para a vida, né, Rafa? E a geografia é maravilhosa porque ela explica justamente isso, como as coisas se aproximaram, né? A relação espaço-tempo hoje. Hoje a gente tem a possibilidade, né, de enviar alunos para fazer faculdade nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, né, na África. A gente tem faculdades hoje na África do Sul fantásticas ali, na América do Sul aqui também. Então o programa Daqui para Fora ele traz essa possibilidade real, o que para alguns, para nós, talvez era muito distante, né? Puxa vida, os custos, deslocamento, etc. Hoje não. Então o programa Daqui para Fora vem com essa força para dar esse suporte, essa orientação e tutoria para esse aluno de ensino médio. E uma última coisa que eu acho que é importante, então falamos de formação acadêmica forte com ângulo, o Daqui para Fora que é a internacionalização, mas principalmente um aluno de ensino médio que esteja feliz na escola. Esse é o ponto. Eu acho que o adolescente hoje de 15 a 17, 18 anos, as crianças precisam ser pertencentes. Mas é muito fácil você juntar uma galera. Desculpa, não é muito fácil o trabalho, tá? Você entendeu o que eu falei. Mas se eu pego um grupo, né, de crianças ali natural, de 5 né? a Não 10 anos, galera, vamos pular num buraco. Todo mundo vai junto e a gente tá junto. Eles vão com a gente nesse processo pedagógico. Quando a gente pega um aluno de 15 a 17 anos e fala, galera, vamos fazer... Ele vai olhar para você e falar assim, né? Será que... O que esse cara tá me esse falando? Cara tá me... Não é, Onde, é um onde poder... vão me levar, Onde vão né? me levar? Que poder de convencimento é esse? Então, no ensino médio, ele precisa compreender, ter esse senso de pertencimento da Start. E todas essas atividades fazem com que ele, né, se sinta parte disso. A gente tem um intermédio, por exemplo, que é uma competição esportiva. Agora a gente está estendendo o horário da Start até às 6h45 para que esse aluno possa fazer vôlei aqui à noite. Treinando, e a gente tá, né? Treinando fortemente aí para os campeonatos. Nós temos viagens pedagógicas organizadas e o ambiente, então, institucional precisa colaborar, precisa ser atrativo para esse cara do ensino médio estar aqui conosco. Então, essa é a proposta inovadora aí que nós temos. Acredito que eu consegui falar um pouquinho do acadêmico, do bilíngue e da atratividade aqui para nós. Perfeito. Eu queria só complementar uma coisa aqui do ensino médio antes de passar a bola para a Fabi, que o Rafa falou bastante aí da formação geral, das disciplinas inovadoras, do bilinguismo, mas uma vertente que a gente trabalha muito com os alunos desde o ensino fundamental, com a disciplina de Financial, trabalhamos questões da educação financeira e noções já de empreendedorismo desde o fundamental. Isso no ensino médio se intensifica com uma disciplina na grade, que é o empreendedorismo criativo, e com projetos que nós desenvolvemos, né? Tivemos projetos em parceria com grandes empresas aqui do estado de São Paulo, de São José do Rio Preto, empresa Trans, empresa Mercadão dos Óculos, fazendo merchan, pessoal. Valeu pela parceria. E esse ano, por exemplo, a gente está participando da Olimpíada Brasileira de Empreendedorismo,
né, naquele modelo Shark Tank, onde os alunos têm que pensar modelos de startup, pensar no business plan desse negócio, na viabilidade do negócio, monetização e toda uma estrutura. E aí nós fomos, inclusive, surpreendidos positivamente com a participação de alunos desde o 6º ano, né, em projetos de startup que arrasaram, né? Nós estamos caminhando aí para uma fase nacional dessa Olimpíada. Não, e isso, Gessé, foram 12 startups, né, criadas pelos alunos aqui da Start. Startups em grupo, eles prepararam todo o projeto, planejamento financeiro, a ideia, o logotipo da empresa. E essa apresentação foi feita aqui na Start com a presença de 3 jurados, né, 3 empresários que renomados. Não deram mole. Não deram mole. Bateram nas apresentações ali, mostraram os pontos que precisavam ser melhorados, né, mas principalmente elogiaram, porque foi surpreendente a desenvoltura dos alunos apresentando ali para 3 empresários e todas as famílias também prestigiando o evento, né? Então essa questão da oralidade, né, desenvolver esse discurso, essa oratória, firmeza na apresentação, firmeza nas respostas, isso foi muito legal. Então a Olimpíada, sem dúvida alguma, de empreendedorismo trouxe um diferencial esse ano. Perfeito. E eu gosto muito de ressaltar que a Start, ela não é uma escola anglo, né, convencional, como outras excelentes escolas anglo, não é uma escola integral convencional, como nós acabamos de citar, e também não é uma escola bilíngue convencional, né? A escola Start, ela é inovadora em tudo que faz, de uma maneira muito responsável. Aqui a gente não testa nada, né? É tudo baseado em estudos, né? Temos hoje, junto à equipe local Start, a Somos Educação, que é uma gigante da educação, nos apoiando nas formações, em todo o projeto da escola. Então, a escola Start hoje ela tem um currículo, né, que é integrado pelo anglo, pelo bilíngue, né, e por toda essa inovação que nós trabalhamos, com estudo autônomo, com momentos de aulas envolvendo tecnologia e por aí vai. Então a gente falou bastante aqui, Fabi, dessa parte mais acadêmica, das hard skills, né, mas em todas as nossas disciplinas, em todas as nossas aulas, é muito presente também as soft skills. E quando eu direciono o papo para o Fundamental 1, um termo que para mim é muito forte é o acolhimento da Escola Start, principalmente com os menores, né, com o 2º aninho. A gente tem uma novidade aí, Escola Start em 2025 vai ter 1º ano, e eu queria que você discorresse um pouquinho, Fabi, sobre esse acolhimento, esse trabalho de afeto, esse trabalho de ouvir muitos alunos, que é um trabalho que você faz muito. Como que é isso no Fundamental 1? Quando o Rafa estava comentando, né, essa facilidade, esse elogio que eles receberam, né, da postura, de como eles se empenharam nesse desenvolvimento dessa Olimpíada, o aluno Start, que está aqui desde o início, tem esse diferencial, porque nós temos, sim, como foi dito, o anglo, né, o bilinguismo, só que nós temos algo que é este acolhimento e esse pertencimento. Eu digo desse pertencimento porque cada aluno, ele tem o seu individual, tem a sua facilidade e a sua dificuldade. E desde o primeiro momento, né, agora com o 1º ano, que foi uma conquista muito boa, né? Estamos muito felizes com isso, né? E preparados, né, para ir para este momento, para receber principalmente as famílias, que eu acho que neste momento as mães são as que mais precisam de acolhimento e de um olhar de pertencimento mesmo, né? Então, isso é desenvolvido ao longo dos anos iniciais, né? O que a gente faz é trabalhar a individualidade de cada aluno, né? E inseri-lo neste grupo, né? Então, para isso, a gente tem muito, né, a escuta, né? Cada criança... A sala da Fabi, gente, vive lotada. E assim, a gente realmente dá voz a eles, exato, né? Isso é muito legal. E o que é muito legal, que no final do ano, o que acontece? Eles mesmos já vêm para minha sala, mas eles já vêm, olha, agora você fala, depois eu falo, né? Então, assim, eles já resolveram, tia, nós já resolvemos. A gente só tá aqui para validar com você. Então, assim, são coisas que a gente vai conquistando e culmina realmente nessa alta performance lá no Fundamental 2 e no ensino médio. E é interessante, né, Fabi, porque
claro que a gente tem leadership, que é uma disciplina que trabalha as habilidades socioemocionais, Sim. mas a gente vai além de um programa Sim, socioemocional. sim. A gente trabalha essas habilidades que são desenvolvidas a todo tempo. Todo né? tempo. Num papo com você, num papo com a Vicky, né? Com coordenação, Sim. direção, com os professores, funcionários. Sim, Então, sim. isso é muito interessante. No almoço, né? Perfeito. Nas discussõezinhas que eles têm, né? Conflitos, No né? posicionamento deles, né? Não, para mim não, né? Brinco muito que eles falam que o meu slogan é não pagar com a mesma moeda, né? Que a gente sempre trabalha isso, né? Vamos ouvir, vamos construir junto, o que que a gente pode fazer. Então, esse acolhimento, ele se sente, e assim, é uma coisa muito interessante que os pais ficam muito preocupados quando eles chegam em casa e falam, nossa, eu fui para a sala da tia Fabi. Então, assim, não é mais como era antigamente na nossa época, Sala da né? bronca. É que é a sala da bronca. Mas Sala é da coordenação e da direção era temida, era né? temida. Aqui não. Aqui é do acolhimento, aqui é do pertencimento, aqui é de, olha, vamos construir, vamos trilhar onde a gente quer chegar. Algumas semanas atrás eu recebi um trio do 4º ano, 3 alunos que Sim. pediram para fazer uma reunião com o diretor. Sim, sim. Então, assim, eu valido isso. Então, eu Perfeito. incentivo. E realmente eles têm a voz, né? Eles são ouvidos. E aí, quando eles são ouvidos, quando a Alexandra vai mostrar a escola, eles falam assim: que série que é, tia? Que série que é? Se já é da série deles, eles já se apresentam, eles já querem falar, eles já chamam. Então, isso é construído, Perfeito, né? Fabi. Então, E eu acho que entra muito nessa ideia que a gente valoriza, que é a Start, ela conquista a autoridade sem ser autoritária. autoritário. Perfeito. Né? Esse Sim. autoritarismo que reinou durante décadas dentro da escola, uma escola modelo século XIX, com todo mundo enfileirado, né? Que não podia olhar para trás, que não podia olhar para o lado, senão você já era retirado de sala. Mas essa conquista da autoridade sem ser autoritário é o desafio que todas as escolas nos últimos anos têm buscado. Só que aí, até você encontrar essa mão, ou você tende mais para o autoritarismo, ou você tende mais para flexibilização e permissivismo em massa, né? Exato. E aí a gente perde a escola. A Start não. A Start a gente vai buscar essa autoridade sem ser autoritário, o respeito, a conversa, né? Por isso nós temos um manual do aluno muito claro com as sanções disciplinares, o que pode, o que não pode. Tá tudo escrito e a gente cumpre isso de maneira, né, muito efetiva. E tranquila, inclusive, porque é muito transparente. Né? Exatamente. O aprendizado com confiança, né? Ele isso. só acontece quando tem confiança. Então, quando a gente dá essa liberdade e eles sentem confiantes, eles se entregam e realmente acontece, né? É onde floresce realmente esse desenvolvimento do aluno Start. Perfeito. O Rafa falou agora há pouco de contar causos, né? Eu tenho a felicidade de estar aqui na Start desde o início, desde o primeiro dia de aula. E a Start nasce em 2020 e 1 mês e meio depois inicia-se a pandemia, né? A gente fecha as portas da escola e vai lá para uma tela, né? Para todo aquele processo que todos nós vivemos. E a gente tomou esse cuidado, Fabi, na época da pandemia, inclusive a gente nasce com esse DNA, de dar voz para o aluno, de ter o aluno como protagonista. E quando a gente vai para trás de uma tela, como é que a gente controla isso? Como é que a gente dá voz para esse aluno e organiza todo esse rolê? Né? Então a gente teve o cuidado, inclusive, de não mutar aluno, sabe? Mutar no Meet, mutar no Teams. A gente teve esse cuidado de trabalhar isso com os alunos também na forma online. Então, esse ponto que a Fabi traz de dar voz para o aluno é algo que a gente trabalha muito forte aqui. Inclusive, hoje é legal compartilhar, né, que a gente tem uma organização pedagógica nos anos finais e ensino médio. Nós temos hoje uma representação de sala acadêmica. Perfeito, então a gente tem uma dupla de representantes, né, que trazem todas as demandas da sala, desde demandas comportamentais, acadêmicas que eles estão percebendo, que podem, né, que eles percebem, Rafa, podia ser melhor nisso, aquilo, outro, não tá legal aqui, a gente quer a ajuda de vocês da coordenação para a gente poder organizar a sala assim, assim, assado. Podemos? Claro, vamos conversar aqui, vamos bater papo e entender até onde a gente pode chegar. Também nós temos representantes da Atlética, que são aqueles representantes que vão cuidar de toda a parte socioesportiva e cultural. Galera do esporte. A galera do esporte, a galera da cultura, a galera da dança. Então isso tudo movimenta esses alunos que vêm do 5º ano. Isso é muito bacana, assim, né? A gente está com o 6º ano hoje, fruto aqui da formação da Start, que os professores ficam impressionados. A gente teve agora a ONC,
você falou um pouquinho sobre a questão das Olimpíadas, né? A gente teve a Olimpíada Nacional de Ciências, em que nós fomos a escola com o maior número de alunos aprovados para a segunda fase dessa, que é a maior Olimpíada de Ciências do país, a ONC. Então aqui é Start Rio Preto, nós enviamos 24 alunos para a segunda fase, e aí a gente foi ofertar um treinamento de aulas para os alunos do 6º ano que foram aprovados, 6º e 7º ano. E aí nós trouxemos o professor Guilherme, do ensino médio, para trabalhar com o 6º ano, uma preparação na área de química específica da UNC. Ele saiu da aula e virou para mim: Rafa, eu tô impressionado com essa galera do 6º ano aqui. O molecado tá sabendo separação de misturas, Legal. assim, nível ensino médio. Eu falei, poxa, olha a formação acadêmica que a gente tem, a formação socioemocional, as apresentações deles, as falas deles perante um júri técnico, perante as famílias. Então, tudo isso mostra a força desse projeto pedagógico único que a gente encontra aqui na escola. Perfeito. Nós costumamos falar aqui na Start que o nosso prédio, a nossa estrutura física também é um educador, né? Nós temos aqui, todos os espaços da escola são possíveis de ter aula, são ambientes de aprendizagem. E eu gostaria só de ressaltar, Rafa citou, Fabi, o nosso Start Training Center, nosso CT do Tatuzão, né, Rafa? É uma sala de aula, então acontecem aulas e lá no final do dia acontecem as atividades extracurriculares, as turmas de treinamento. Nós temos uma areia aqui que não esquenta, né? A galerinha do Fundamental 1 na hora do almoço vai lá brincar na areia como se estivesse na praia, porque é uma areia que não esquenta. Então a gente toma esse cuidado do nosso ambiente. A nossa quadra é climatizada. Quem conhece São José do Rio Preto sabe o quanto é calor aqui em São José do Rio Preto. Então, nossos alunos têm aula nessa quadra maravilhosa, climatizada, nós temos o CT, Aquaplay, e é isso, né? A nossa estrutura, ela também conversa, e o que é interessante, né? Falando desse tema de educação integral, proporciona conforto também para esse aluno que vai estar aqui o dia todo. Que ele precisa estar aqui num ambiente que seja acolhedor, seja confortável, e além dessas aulas dinâmicas maravilhosas que acontecem durante todo o dia. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Assim, encerramos este episódio do nosso Startcast. Valeu, galera. Sucesso, saúde, paz. Obrigada, pessoal. Um abraço.